Colenda Corte, sou Joelson Dias, OAB-DF 10.441, falo em nome da ANPID, Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência. Saúdo inicialmente o excelentíssimo senhor ministro relator Dias Toffoli pela celeridade com que já se pronunciou nos autos, inclusive para deferir o pedido de ingresso como amigas da corte de diversas entidades, dentre elas a ANPID, agregando também os movimentos sociais, portanto, no papel que tem esse colendo Supremo Tribunal Federal de resguardar o caráter indissociável entre democracia política e direitos fundamentais, como nos propõem os constitucionalistas democráticos, por exemplo, por todos, Post e Ziegel. Com atuação em âmbito nacional desde 2003, a ANPID integra o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, e atua junto ao Congresso Nacional e organismos internacionais como a ONU e a OEA em cumprimento dos seus objetivos sociais. De início, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, assiste razão à decisão monocrática no que tange ao cabimento da presente ação direta de inconstitucionalidade. A bem da verdade, não se desconhece que a jurisprudência desse tribunal consolidou-se no sentido de restringir o controle concentrado de decretos que visam apenas regulamentar conteúdos previstos em lei. Contudo, essa mesma corte também tem entendido como perfeitamente cabível a ADI nos casos em que decreto executivo assume feição flagrantemente autônoma, ou seja, quando o ato normativo não se restringe a regulamentar a lei, mas pelo contrário acaba inovando na ordem jurídica, exatamente como se verifica no caso do decreto 10.502 de 2020, ao ultrapassar o limite regulamentador estabelecido pela Lei 9.394 de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. E quais seriam exatamente as razões para a manutenção da decisão liminar que suspendeu os efeitos do referido decreto? Bom, entende a ANPID que ao estabelecer a assim denominada nova Política Nacional de Educação Especial, o mal-sinado decreto estabeleceu a possibilidade de educandos com deficiência não se beneficiarem das escolas regulares inclusivas, inciso 3 do artigo 9º, priorizando em tais casos as classes e escolas especializadas, incisos 6 e 7 do artigo 2º, em franca discriminação, portanto, desses alunos por motivo de sua deficiência, violando a sua dignidade e, dentre outros direitos, ao de uma educação inclusiva e de qualidade. A propósito, esse próprio Supremo Tribunal Federal fez consignar no julgamento da ADI 5357, que estabeleceu a obrigatoriedade de as escolas privadas promoverem a inclusão das pessoas com deficiência no ensino regular, que, à luz da Convenção da ONU e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim um imperativo que se põe mediante regra explícita. Embora nominada como equitativa e inclusiva, o modelo de educação especial proposto no decreto 10.502 não está assentado na perspectiva da educação inclusiva, indo em sentido contrário, portanto, à política educacional que desde 2008 a União, estados e municípios brasileiros têm o desafio de assegurar. O decreto número 10.502 fere, assim, o princípio da progressividade do direito ou o princípio do não retrocesso, assegurados em todos os tratados internacionais ratificados pelo país e internalizados em nosso sistema jurídico. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a abordagem holística que exige o referido princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão meramente normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a adoção e implementação de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta. Como já mencionado na conclusão da nota técnica divulgada pela ANPID,
O decreto 10.502 agride o nosso direito pátrio na sua esfera constitucional, nega o reconhecimento do direito da pessoa com deficiência a viver em comunidade, dela participar e desfrutar dessa convivência, impede o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, livre e solidária, o que só é possível com a escola inclusiva, onde alunos e alunas com deficiência, inclusive aqueles com deficiência, convivem em um mesmo ambiente, com a oferta das ferramentas e apoios necessários e se beneficiam dessa convivência e da diversidade humana. Como, com a propriedade de sempre, muito bem já enfatizou o ministro relator, salta aos olhos o fato de que o dispositivo trata as escolas regulares e inclusivas como uma categoria específica dentro do universo da educação especial, como se houvesse a possibilidade de existirem escolas regulares não inclusivas. O decreto, ora impugnado, é absolutamente incompatível com a ordem constitucional vigente, especialmente, como vimos, após a decisão desse próprio Supremo Tribunal Federal na ADI 5357, certo que a educação inclusiva e de qualidade é assegurada pela Constituição da República, que garante o ensino como direito de todos e em igualdade de condições, tanto no que diz respeito ao acesso, como na permanência na escola. No mesmo viés, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 24, a garantia do direito à educação das pessoas com deficiência implica em não serem excluídas do sistema educacional geral sob a alegação da sua deficiência, também em terem acesso ao ensino inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem e serem providenciadas as adaptações razoáveis, de acordo com as suas necessidades e ambiente que maximize o desenvolvimento acadêmico e social. Aliás, é inclusive nesse sentido que deve ser compreendida a previsão constitucional quanto ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, como está no inciso 3 do artigo 208. Sem diminuir em absolutamente nada a adensada fundamentação da decisão que deferiu a medida cautelar no presente processo, peço licença para agregar que o termo preferencialmente refere-se, na verdade, literalmente apenas ao atendimento educacional especializado, que enquanto serviço ou apoio não pode ser confundido sob nenhuma ótica com a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, tampouco com as classes e escolas especiais que o decreto impugnado pretende implementar. Não se pode admitir em nenhuma hipótese, nem mesmo de forma excepcional, que a pessoa com deficiência tenha acesso apenas à escola especial. Isso esvaziaria de todo o sentido e razão de ser a educação inclusiva, não espelharia a pluralidade e diversidade da nossa sociedade, tampouco prepararia o indivíduo para a vida em comunidade. Como bem enfatizado mais uma vez pela decisão a ser referendada, as escolas do sistema educacional geral devem se adaptar para o atendimento dos alunos com deficiência, como aliás há décadas vem ocorrendo, muito antes, portanto, da edição do mal-sinado decreto, mesmo com todos os desafios postos pela remoção das barreiras culturais e atitudinais, dos estereótipos, do preconceito, da discriminação e do capacitismo a que histórica e sistematicamente estão sujeitas as pessoas com deficiência. Por ser absolutamente inconstitucional o ato normativo impugnado na presente ação, por fomentar política pública que esvazia a luta da sociedade e os esforços oficiais pela inclusão no sistema educacional geral de alunas e alunos com deficiência, é que a ANPID espera que a decisão cautelar que suspendeu os efeitos do decreto 10.502 de 2020 até o julgamento definitivo da presente ação seja, então, confirmada por esta colenda corte por seus próprios e jurídicos fundamentos. Muito obrigado.